A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e aqueles que virem a assistirem a esta aula. Nós temos a alegria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, novamente. Meus amados, nós estamos aqui para gravar, para ministrar a lição de número 8 do terceiro trimestre do ano de 2022, das lições bíblicas produzidas pela CPAD, que traz por título do trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Revista esta comentada pelo teólogo pentecostal, nosso querido amigo pastor José Gonçalves. É uma honra, uma grande alegria para nós, mais uma vez, estarmos aqui, frente ao celular, e gravarmos mais uma aula que, no meu desejo, é que seja toda semana nós venhamos comentar as lições. Rogo as orações dos irmãos para esse fim, para que o Senhor nos dê graça e nos abençoe de forma a podermos atender a esse desejo que temos. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero pedir que vocês nos ajudem a divulgar no nosso canal, não é? O EBD em Questão. Nós temos o canal, o perfil, o canal no YouTube, EBD em Questão. Nós temos a nossa página no Facebook, EBD em Questão, e também temos os estudos, o grupo de estudos do WhatsApp, EBD em Questão, que, na verdade, nada mais são do que ferramentas para o auxílio de professores e obreiros da escola dominical no exercício e desempenho de suas funções enquanto professores, enquanto obreiros nas suas classes de escola dominical. A nossa alegria é esta, é fazermos a obra de Deus. Então, nos ajude na divulgação, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Nós temos vídeos aí sobre variados assuntos produzidos pelo nosso grupo EBD em Questão, de pastores amigos, teólogos assembleianos ou não, mas muito rico, palestras realizadas por nós. Então, está aí no nosso canal no YouTube. Pois muito bem. A lição desta semana, ela é uma lição que eu considero uma das mais importantes nesse trimestre. Nós temos a oportunidade de fazer algumas pontuações que, se fosse de outra forma, talvez nós não teríamos a oportunidade. Embora o grupo de alunos e professores da escola dominical já seja um grupo seleto de pessoas que são apegadas às escrituras sagradas, nós temos a oportunidade de municiar os nossos alunos, os nossos professores, para que estes sejam elementos multiplicadores do ensino correto, verdadeiro, que a escola dominical tem fornecido para as nossas igrejas. Na lição desta semana, o tema é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Identidade pentecostal. Talvez alguém pense que, quando o pastor José Gonçalves escreveu o título desta lição, o tema desta lição, estivesse em sua mente, por identidade, conceitos acerca de usos, de costumes, aquilo que diferencia socialmente os crentes pentecostais, muito especialmente aqueles que são membros da Assembleia de Deus, diferenças simplesmente de usos e costumes. O uso ou não de barbas, o uso ou não de calças por parte das irmãs, joias, etc. Não. Quando se fala em identidade pentecostal, nós estamos falando das características identificadoras e diferenciadoras de um grupo social, de uma pessoa, de um indivíduo, em detrimento, em comparação com o outro. Eu estava verificando no dicionário Always da língua portuguesa, e ele define identidade da seguinte forma: identidade é o conjunto das características próprias e exclusivas de um indivíduo,
ou pessoa. Consciência da própria personalidade. Portanto, são todas estes elementos constituintes que fazem de uma pessoa, de um grupo, fazem ele diferente de outro grupo ou de outras pessoas. O movimento pentecostal, ou os pentecostais, ou o pentecostalismo ainda, ele se diferencia principalmente por conta das chamadas doutrinas pentecostais. E como os irmãos sabem, pentecostal derivado de Pentecostes, Atos capítulo 2, onde há o derramamento do Espírito Santo, e ali há o batismo no Espírito Santo, especialmente com a evidência das línguas estranhas, evidência física inicial das línguas estranhas, que será basicamente um dos assuntos principais da nossa ministração durante este vídeo. A sutileza está justamente em atacar esse diferencial, esse distintivo pentecostal. Nós, enquanto pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo, conforme nos preconiza, ensina as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Então, nós cremos que o batismo no Espírito Santo ele é subsequente à salvação, de que o batismo no Espírito Santo ele é uma obra diferente da salvação e posterior à salvação. Nesse ponto, eu quero aqui recorrer à nossa declaração de fé, que nos diz exatamente isso na sua página 165. E aqui eu abro um parêntese para dizer que o professor de escola dominical deve conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ler a Bíblia todos os dias, deve ler a literatura, principalmente literatura pentecostal, literatura escrita principalmente pelos nossos teólogos, por aqueles que laboram dentro do movimento pentecostal. E a segunda opção são literaturas produzidas por outros movimentos, por outras correntes doutrinário-teológicas. Mas, primeiramente, deva-se aprofundar nas nossas doutrinas, nas doutrinas que confessamos, e elas estão resumidas, por assim dizer, aqueles que são das Assembleias de Deus, na nossa declaração de fé. Esse documento que todo professor de escola dominical deveria conhecer de capa a capa. E, infelizmente, eu tenho ouvido, por conta do grupo EBD em questão, de professores que, ao menos, ouviram falar da declaração de fé. Por aí, os irmãos já fazem uma noção do que nós estamos querendo dizer. Quer dizer, existem pessoas, existem professores de escola dominical, existem até mesmo obreiros que não sabem que nós temos uma declaração de fé, que as nossas doutrinas elas foram pensadas, organizadas e colocadas em um documento oficial da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. Está aqui o selo. Não é um livro. Isso daqui não é um livro. Isso aqui é um documento oficial da denominação Assembleia de Deus. Portanto, leia e aprofunde-se nas doutrinas da nossa querida Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. A declaração de fé acerca do batismo no Espírito Santo diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Primeiramente, nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo, embora ele é subsequente à salvação, mas ele é visto, e aqui está o ponto, dentro da nossa teologia assembleiana, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder capacitador para a missão, capacitador para a obra de evangelização, e é um empoderamento espiritual.
é um fator missiológico. Dentro disso que eu estou dizendo, existe uma diferença entre a chamada teologia lucana, Lucas Atos, e a teologia paulina, porque Paulo, a sua pneumatologia, ela é soteriológica, ela traz o viés da salvação, ou da doutrina da salvação. Então, quando Paulo vai tratar acerca, ou trata acerca da doutrina da salvação, ou da pneumatologia, da doutrina do Espírito, ele passa pelas características ou pelas qualidades que o Espírito Santo produz naqueles que são crentes na pessoa bendita de Jesus. E aí nós temos lá, em Gálatas, capítulo 5, se não me falha a memória, a relação do fruto do Espírito. Portanto, a teologia paulina, a sua pneumatologia, ela é soteriológica. E quando nós falamos na teologia lucana, a teologia vista em Lucas Atos, nós temos uma pneumatologia missiológica, ou seja, uma doutrina do Espírito Santo que passa para a doutrina das missões, missões urbanas nas nossas cidades e missões transculturais, além da nossa terra. Então, é o poder do Espírito Santo que nos capacita, nos reveste para fazermos a obra de evangelização, a obra de pregação do Evangelho e até mesmo a capacitação para o serviço da obra de Deus. Então, existe essa diferença e ela deve estar clara na mente do obreiro da escola dominical e também dos nossos professores que lidam com a palavra de Deus. É interessante, ou seria interessante, que você conhecesse muito da literatura pentecostal existente nos nossos dias. Nós temos a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde esta doutrina ela é vastamente tratada de forma bastante ampla, de forma bastante profunda. Nós temos o livro produzido por Robert Menzies, que é Pentecoste, esta história é a nossa história. Nós temos Doutrinas Bíblicas, que é uma pequena teologia sistemática, produzida pelo pai do Robert, William Menzies e Stanley Horton. Nós temos também uma obra de um pouco mais de fôlego, que é editada pelo Dr. Stanley Horton, Teologia Sistemática, sob perspectiva pentecostal. E uma obra que eu tenho indicado, principalmente para aqueles que não têm conhecimento avançado, mas querem iniciar seus estudos teológicos confessionais dentro da teologia pentecostal, está aqui. O livro produzido por um dos maiores teólogos pentecostais de todos os tempos, Meyer Pearman. Essa obra, pelo que me parece, foi escrita no ano de 1970. 1970. E trata da soteriologia arminiana, da teologia pentecostal de uma forma tremenda. Adquira, procure uma livraria próximo da sua casa, até mesmo na internet, e adquira essas obras para que você tenha um ensino eficaz, mais amplo e mais profundo. E também a declaração de fé. Então, é esse revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, que é subsequente à salvação, é posterior à salvação. Trata-se, e aqui está escrito isso, trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. Ponto. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua página 165, diz textualmente, está escrito, está registrado aqui, de que o batismo no Espírito Santo é uma obra subsequente à salvação, é posterior, ela pode ocorrer junto da regeneração, junto da salvação, mas ela é acompanhada, necessariamente acompanhada de uma evidência física. Pastor André, como eu sei se uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Quando ela fala em línguas estranhas. Se ela não falou em línguas, ela não foi batizada no Espírito Santo. Pastor André, mas ela se alegrou muito, ela sentiu uma alegria tremenda. Eu pergunto, falou em línguas estranhas? Não. Então não foi batizada no Espírito Santo. Ah, mas ela quase foi. Quase, mas não foi. Se não falou em línguas estranhas, não foi batizada no Espírito Santo,
conforme Atos capítulo 2. Só se é batizado no Espírito Santo quando há a evidência física das línguas estranhas. Essa doutrina que nós acabamos de falar, de forma panorâmica, ela tem sofrido ataques, e é o foco da nossa lição de hoje. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons. Nega-se que os dons eles estejam atuando, e nós verificaremos que eles estão de forma bem atual, atuando nos dias atuais. E também, de forma mais específica, a negação do falar em línguas estranhas. Então, muitos, inclusive pastores assembleianos, por esse Brasil afora, por esse mundo afora, já estão negando a evidência física inicial das línguas estranhas. Então, esse ataque ele é sutil, ele se reveste de um aspecto bíblico-teológico, mas não se sustenta diante de uma exegese fiel às Escrituras e baseada no texto bíblico sagrado. Então, vamos lá. Para que nós cheguemos à conceituação correta acerca do Espírito Santo e da sua obra, o pastor José Gonçalves começa a lição tratando sobre o Pentecoste bíblico. E o primeiro subponto é o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. O Espírito Santo sempre esteve atuante, sempre atuou na criação, ou na vida de grupos, ou na vida de indivíduos. Porém, uma coisa que nós precisamos entender e também de forma urgente colocar na nossa cabeça é que a presença e a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era esporádica e específica. Então, era de tempos em tempos, isso é esporádico, é o significado do termo esporádico, e específico, ou seja, para uma necessidade que Deus, um chamamento para uma obra, e Deus achava que isso necessitava da ação do seu Espírito Santo, e era exatamente ali que o Espírito Santo agia, exatamente naquele ponto, exatamente para aquela missão. Não eram todas as pessoas que recebiam o Espírito Santo de Deus. E um texto muito importante nesse sentido é em Números 11. Vamos verificar aqui a palavra de Deus, Números, capítulo 11. Eu até convido você para verificar essas referências comigo. Quando há o episódio, não sei se os irmãos se lembram, mas vão se lembrar, quando Moisés atende o conselho quando Moisés ele chega diante do Senhor e fala acerca do peso da missão, e aí o Senhor Deus permite que a sua missão de liderança diante do povo fosse dividida com outros 70 anciãos. E esses anciãos eles fariam a obra juntamente com Moisés para dar um pouco de liberdade e abrandar, né? Tirar um pouco do peso da liderança que estava totalmente sobre os ombros de Moisés. Então, eles iriam ombrear junto a Moisés para que a sua tarefa fosse mais fácil. Mas havia necessidade de que o mesmo Espírito que atuava em Moisés, o Espírito Santo, também atuasse nesses 70 anciãos. E é o que nós temos a partir do versículo 11, não é? E aí, o Senhor manda que Moisés ore sobre esses anciãos, e o resultado dessa oração é que o Espírito Santo vem sobre eles. Mas acontece que, no versículo 27, diz assim: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Eles não estavam com 70 que estavam lá
profetizando. Eles estavam fora do grupo, mas pertenciam ao grupo. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proibi-lhe. Proibi-lhe. E aí Moisés responde: Tens tu ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Quem dera, tomara. Então, o próprio texto aqui de Números reconhece que o Espírito Santo, ele não vinha sobre todas as pessoas. O Espírito Santo, ele não atuava sobre as pessoas. E Moisés diz: quem dera todo o povo do Senhor profetizasse. Então, está claro de que a obra do Espírito Santo, ela era específica, era esporádica e em grupos, pessoas, para determinado cumprimento de uma tarefa que Deus havia designado. Assim, vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. O Espírito Santo está agindo desde a criação. Nós lemos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo já estava presente na criação. Essa ação do Espírito Santo na criação, ela é bem escrita, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava em movimento. E aqui nós temos um princípio doutrinário muito interessante, que o Espírito Santo, ele é Deus. E se ele é Deus, ele é anterior à criação. Ele existe antes de todas as coisas, porque ele é Deus. Lembra-se que em Gênesis 1, nós lemos: no princípio, criou Deus. O ato criativo, ele acontece por um ser que existe desde sempre. Não existe um tempo, não existe um momento no qual Deus não existe ou não existisse. E Deus compreende Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. E sendo Deus, ele existe antes da criação. E o ato criativo de Deus, ele também é um ato criativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já aqui estava ativo na criação. Segundo, ele é visto sobre a criação na vida de Bezalel, e é um texto interessante para que nós o leiamos aqui e relembremos do que esse texto diz. Êxodo, capítulo 31, onde nós vemos uma ação interessante do Espírito Santo no contexto do Antigo Testamento. Êxodo 31. E enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aisaque, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. O que é isso, senão o Espírito Santo vindo sobre artífices, sobre artesãos, para dar a eles um empoderamento, para quê? Para trabalhar na arte do tabernáculo que seria construído. Todos os utensílios do tabernáculo erigido por Moisés passaram pela mão desses homens aqui. Mas o texto bíblico nos diz que eles foram capacitados, eles foram empoderados pelo Espírito Santo para fazerem isso, para trabalhar ouro, para trabalhar prata, para trabalhar pedras preciosas, para trabalhar madeira. Olha que coisa gloriosa.
O Espírito Santo os capacitou para o exercício de uma obra física, de uma obra que eles trabalhariam com materiais existentes, ouro, prata, engastes. Eles trabalhariam em ouro, talhariam ali a madeira, preparariam, fundiriam peças, e o Espírito Santo os capacitou para fazer isso. Louvado seja Deus! Então, nós vemos uma ação específica do Espírito Santo capacitando homens para uma tarefa designada por Deus, no caso, Bezalel. Vemos também o caso de Gideão. Quando o anjo vem sobre ele, Israel estava sob o domínio, me parece que dos midianitas, e Gideão estava malhando trigo, estava temendo uma ação dos midianitas, estava no lugar diferente daquele que usualmente eles faziam aquele trabalho, para se livrar talvez de uma investida do inimigo, né, dos inimigos. E o anjo se apresenta e ele faz provas ali com Deus, e várias provas, e o texto aqui, exatamente o texto de Juízes 6:34, fala de quando ele já havia assumido, já havia aceitado a incumbência que Deus lhe deu, e ele está diante do povo, diante da ação dos soldados ali, e o Espírito do Senhor vem sobre Gideão e ele toca a trombeta. É interessante esse texto. Por que o Espírito Santo veio sobre Gideão simplesmente para ele tocar a trombeta? Porque a trombeta era o toque para que ele chamasse os soldados para a batalha. É um sinal de que o Espírito Santo estava com Gideão, não somente na preparação, mas também para a ida à batalha. Estava com o exército de Israel. Então, o Espírito Santo capacitou a Gideão para cumprir o chamado de Deus, para livrar o seu povo das mãos do inimigo, ou dos inimigos. Nós temos o caso de Jefté também, no mesmo livro de Juízes, capítulo 11, quando a expressão é muito interessante, e nós vamos ler para que fique bastante claro e fresco na nossa mente acerca dessa verdade tão importante, ou dessas verdades tão importantes. Em Juízes, capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá e Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Olha só, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Para quê? Para capacitá-lo, para empoderá-lo. Veja que o Espírito Santo está bem atuante nos dias do Antigo Testamento, mas essa atuação do Espírito Santo, principalmente no período dos Juízes, que é o que nós estamos vendo aqui, era específica, era esporádica. Outra personagem que não trata a lição, mas nós chamamos aqui para que os irmãos reflitam, é o próprio Sansão. Eu, particularmente, pastor André, não acredito que Sansão era um homem musculoso, um Hércules, né, da mitologia grega, que tinha toda uma dizer tudo o que fez. Houve um probleminha no áudio. Então, não é, eu creio que o Espírito Santo veio sobre Sansão e o capacitou a ter força descomunal para fazer tudo o que fez, para realizar tudo o que ele realizou. 300 raposas, uma porta muito pesada. No final da sua vida, quando seu cabelo novamente estava crescendo, derrubando ali aquele palácio, aquele templo sobre aqueles filisteus, não era a força que era sua, mas era a capacitação dada pelo Espírito Santo em sua vida, capacitando ele para o exercício do chamado, da missão que Deus o havia chamado. Na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus
sob o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais dos sacerdotes, reis e profetas. É tudo isso que nós dissemos. A obra do Espírito Santo nos dias do Antigo Testamento era específica e esporádica. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus. Não era sobre todas as pessoas. Nós lemos o texto de Números 11, quando Moisés disse: tomara, quem dera que o Espírito do Senhor fosse todos seu povo e todos pudessem profetizar, fossem profetas. Moisés tinha esse desejo, mas não era assim que acontecia. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos e não apenas sobre algumas pessoas. O Espírito do Senhor foi prometido especialmente pelo profeta Joel, e é o subponto de número 2, que seria derramado sobre toda a carne, e não apenas sobre algumas pessoas, e não apenas sobre alguns grupos, e não apenas sobre algumas pessoas escolhidas, mas ele seria derramado sobre todos aqueles que estavam sob a dispensação da graça de Deus, que estavam comissionados por Cristo Jesus para a pregação do Evangelho. Então, na nossa dispensação, na dispensação da graça, o Espírito Santo ele é prometido e ele é derramado sobre toda a carne. E é o que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, que diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então, o que o profeta Joel diz acerca desse derramamento do Espírito Santo? É que esse derramamento do Espírito Santo ele não seria apenas sobre alguns indivíduos, não seria apenas sobre alguns grupos, mas o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Todos aqueles que quisessem receberiam o poder do Espírito Santo. E quem são esses, para que não fiquem dúvidas? Porque se tivéssemos apenas a primeira parte do texto, poderia toda a carne, mas quem é toda a carne? Ele diz sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas. Quem mais? Sobre os servos e servas. Portanto, classes sociais, não há diferença. Não há diferença entre sexo, masculino e feminino. O Espírito Santo seria derramado sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre crianças, sobre pessoas livres, sobre pessoas que estão numa condição social menor do que outras, no sentido financeiro. Não haveria barreiras para que o Espírito Santo fosse derramado de forma efusiva, plena, sobre as pessoas. Essa promessa foi feita por Deus e cumprida no dia de Pentecostes. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade, conforme fora profetizado por Joel. Joel profetizou e a promessa foi cumprida na íntegra a partir de Atos, capítulo 2. Todos os que creem, não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Todos. Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem que eu disse no início da aula, do início do nosso vídeo. É o poder, dentro da teologia lucana, é o poder do Espírito Santo que nos vem para quê? Para capacitar para a missão, para capacitar para a pregação do Evangelho, para capacitar-nos a sair anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Não é o que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder missiológico. Teologia lucana, Lucas, Atos, viés missiológico. Poder para testemunhar. Poder para anunciar a salvação. Poder para anunciar que Cristo é o Salvador de todos aqueles que creem. Tópico de número 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Quais são os elementos que tornam-nos diferentes de outras denominações, de outros movimentos, que tornam o movimento pentecostal diferente de outros? Vejam bem, o primeiro elemento é a atualidade dos dons espirituais. Existe um erro doutrinário que foi introduzido, está na nossa lição, por Agostinho de Hipona, né? Introduziu na igreja, ele viveu entre os anos 354 a 430 a.C., introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Deu pontapé inicial a um movimento, a uma crença errada que se chama cessacionismo, que crê que os dons eles foram simplesmente para o primeiro século, de que não há dons espirituais, principalmente aqueles da lista de 1 Coríntios, capítulo 12, se não me falha a memória. Línguas, interpretação de línguas, dons de curar, profecia, todos aqueles dons lá cessaram. Com o fechamento do cânon do Novo Testamento, foi escrito, diz eles, que não há necessidade de dons espirituais. E aqui eu faço uma pergunta: como não há necessidade dos dons espirituais? Enquanto precisarmos pregar o evangelho e estivermos neste mundo, nós precisamos de empoderamento espiritual. E esse empoderamento espiritual, ele nos vem através do batismo no Espírito Santo e através dos dons espirituais. Nós não podemos, irmãos, prescindir dessas ferramentas com as quais Deus dotou a igreja, dotou o seu povo. O movimento pentecostal surge posteriormente como uma resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes, notem isso, que os dons estão vigentes na igreja, como também eles os exercem. Nós exercemos. Nas nossas igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, nas igrejas evangélicas pentecostais por esse Brasil e mundo afora, igrejas sérias, os dons espirituais, eles são entendidos como vigentes, ou seja, que eles são para hoje, e não somente isso. Nós damos liberdade para que eles ajam, para que o Espírito Santo haja através de nós, através dos dons de curar, através da profecia, do dom de línguas, interpretação de línguas, operação de milagres, o dom da fé, palavra da sabedoria, discernimento, tudo aquilo, essa e outras listas. Nós cremos que não somente eles existem, eles estão vigentes, mas nós os exercemos à medida em que o Espírito Santo quer, à medida que o Espírito Santo determina, porque o dom não é nosso, o dom é do Espírito. E Paulo escreveu aos Coríntios que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Havendo necessidade, o Espírito Santo usa os membros da igreja no dom espiritual específico. Nós cremos. Nós vivemos na expectativa da ação dos dons espirituais nos nossos cultos. Nós cremos. Eu vou para a igreja hoje, um exemplo. Eu creio que lá eu devo ser usado pelo Espírito Santo em qualquer dos dons espirituais. Eu creio que o Espírito Santo pode usar qualquer irmão ali em um dom espiritual para a edificação da igreja de Cristo. Isso está claro na minha mente. É claro na mente de um pentecostal, de que eles estão vigentes para os nossos dias. Coloque isso, meu irmão, professor de escola dominical, obreiro do Senhor, na mente dos seus alunos. A ideia da expectativa.
de ir para o culto não somente simplesmente para falar, cantar, pregar, mas viver na expectativa de que a qualquer momento o Espírito Santo pode tomar alguém em um dom espiritual. A qualquer momento, qualquer dom espiritual pode se manifestar no culto e a igreja receber edificação. Essas são uma das marcas, um dos distintivos pentecostais da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Igreja da qual eu sou pastor auxiliar, igreja da qual eu sou membro, na qual eu sirvo a Deus desde a minha meninice. Fui separado a auxiliar, a cooperador, depois consagrado a diácono. Nela eu me casei, nela eu tive meus filhos, fui consagrado depois ao presbitério, fui ordenado evangelista, depois fui ordenado a pastor. É a minha igreja, e esta igreja da qual eu sou membro é uma bênção. E, além de ser uma bênção, é uma igreja pentecostal. Uma igreja onde os dons espirituais têm livre acesso, onde o Espírito Santo pode tomar qualquer pessoa, professor também, qualquer pessoa, usá-la poderosamente em suas mãos, segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Outro distintivo, as línguas como evidência. As línguas são evidência do batismo no Espírito Santo. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, diz o seguinte: o batismo dos crentes no Espírito Santo é o testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade. Está na Bíblia. Então, nós temos aí a Declaração de Fé dos Estados Unidos, americana, de 1916. Nós temos o livro do Meyer Pearman, teólogo pentecostal, escrito, como eu já disse, no ano de 1970, se não me falha a memória, e que traz também essa mesma premissa. Olha só. Deixa eu encontrar a página aqui. Página de número 312. Diz assim: como sabemos que a pessoa recebeu o revestimento carismático do Espírito Santo? Como eu saberei se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Em outras palavras, qual é a evidência de que essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo? A questão não se resolve pelos 4 evangelhos, porque estes contêm profecias da vinda do Espírito. E uma profecia torna-se clara somente pelo seu cumprimento. Tampouco se resolve pelas epístolas, porque em sua maioria são instruções pastorais à igreja estabelecida, nas quais se considerava o poder do Espírito, com suas manifestações exteriores, a experiência normal de todo cristão. Desse modo, é evidente que o assunto deve decidir-se pelo livro de Atos dos Apóstolos, que registra muitos casos de pessoas que receberam o batismo no Espírito e descreve os resultados que se seguiam. Admitimos que, em todos os casos mencionados no livro de Atos, os resultados do revestimento de poder não são registrados, mas onde os resultados que se seguiram são descritos, sempre houve uma expressão exterior imediata, sobrenatural e convincente, não somente para quem o recebeu, mas também para os outros presentes, em que um poder divino dominava esta pessoa, e em todos os casos houve um falar estático, numa língua que essa pessoa nunca havia aprendido. Está aqui. Literatura pentecostal de qualidade, 1970. Não é de agora o entendimento entre os pentecostais. Está na Bíblia, está na história do movimento pentecostal. O batismo no Espírito Santo descrito em Atos dos Apóstolos. E não pensem os senhores, conforme alguns teólogos cessacionistas dizem, de que Atos nós não podemos tirar doutrina de Atos. Aí eu pergunto, como é que fica o texto onde Paulo diz que toda a escritura é inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, toda a escritura? Então, será que esses teólogos cessacionistas, eles acreditam numa inspiração parcial da Bíblia? De que o que temos em Atos dos Apóstolos simplesmente é pura história? Não, é teologia.
teologia lucana, porque Lucas escreveu um único volume, Lucas Atos. E ele mostra teologia pneumatológica através desses seus 2 livros, ou desse livro em 2 volumes. Nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por causa de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. Algumas pessoas estão negando por aí afora que não há necessidade das línguas estranhas. Mas está claro, nós lemos Meyer Pirman dizer, a nossa declaração de fé dizer, de que não há outra evidência do batismo no Espírito Santo senão as línguas estranhas. E para terminar esse ponto, o pastor José Gonçalves termina dizendo, no entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. Nós não negociamos. Pastor André, como é que faz? Se alegrou, falou em línguas? Não, não foi batizado no Espírito Santo. Pastor André, fulano se alegrou e falou em línguas. Evidência física inicial. Foi batizado no Espírito Santo. As línguas são a evidência inequívoca de que o indivíduo, o crente, foi batizado poderosamente no Espírito Santo. O último ponto da nossa lição, mantendo a chama pentecostal acesa. E aqui eu faço uma pergunta para iniciar o ponto aqui. Como nós poderemos manter a chama pentecostal acesa? O autor nos dá pelo menos 2 formas. Primeira, fidelidade às Escrituras. E aqui eu gostei desse ponto, desse subponto. Porque o movimento pentecostal, as igrejas pentecostais, são a Bíblia. Há teólogos secessionistas que pensam que nós pentecostais, pastores pentecostais, teólogos pentecostais, crentes pentecostais, somos acéfalos. Não, senhores. Nós estudamos a Bíblia. Nós amamos a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos na Bíblia, nós lemos a Bíblia. Aqui em casa nós lemos a Bíblia todos os anos. Minha esposa, minha filha, meu filho. Nós lemos a Bíblia. Temos compromisso de ler a Bíblia. Temos compromisso de viver a Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós estamos sob a autoridade das Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Está escrito? Amém. Não está escrito? Não, amém. Não concordo, não pratico. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância da Bíblia ou das Escrituras. Para os pentecostais, ouça isso. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Por que alguns do movimento pentecostal estão descrendo dos dons? Estão descrendo da atualidade do batismo no Espírito Santo com evidência física inicial? É porque estão dando mãos ao liberalismo teológico. Há pouco tempo nós ouvimos de um teólogo, que eu já li seus livros até então, dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. Olha que coisa! Nós estudamos na lição passada, ressignificada. Isso é liberalismo teológico, nós não aceitamos isso. O que está escrito, está escrito. A Bíblia tem autoridade, ela é infalível e inerrante. E os pentecostais defendem isso. Defendem que o que está escrito deve ser obedecido, deve ser entendido e deve ser
obedecido. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, não precisam de enfeites. E nesse ponto aqui, eu aproveito para falar, nós não precisamos de coisas que estão fora para que o Pentecostes se manifeste no nosso meio. Penduricalhos. Não precisamos de arrudas, de sabonetes, de campanha disso, de campanha daquilo. A simples pregação da palavra de Deus, um simples culto de oração, se é que eu posso chamar de simples, é suficiente para que o Espírito Santo opere, para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, para que pessoas sejam usadas nos dons espirituais. Não há necessidade de enfeites, de penduricalhos, de acessórios ao movimento pentecostal. Há necessidade, sim, de se voltar à autoridade das Escrituras, de se voltar à autoridade da infalível e inerrante palavra de Deus. É isso que precisamos. E nós, pentecostais, cremos nisso, que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Segundo, para manter a chama pentecostal, precisamos, primeiro, da palavra. Segundo, o exercício dos dons espirituais. Eu vejo, o pastor cita aqui o texto de 1 Samuel 3:1, na Nova Almeida Atualizada, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões eram frequentes. Assim também, os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. E o que precisamos fazer para que esses dons espirituais sejam cada vez mais frequentes? A volta à oração, a volta ao jejum, a volta à palavra de Deus e largarmos mão de qualquer tipo de penduricalho. Prezarmos e dermos o tempo necessário à palavra de Deus. Termos um momento de adoração em nossos cultos de qualidade. E não ficar de mãos dadas com liberalismo, com movimentos neopentecostais, que criam tantos penduricalhos, usando a linguagem da lição, tantos acessórios. O movimento pentecostal, nós não precisamos disso. Precisamos voltar ao altar da palavra, onde a palavra é pregada com fidelidade, ao altar do jejum, onde nós nos consagramos a Deus, o altar da oração, onde nós falamos com Deus. Estarmos dispostos a estar sob a autoridade da palavra de Deus. Dessa forma, e ensinando fielmente nas nossas igrejas o que a palavra de Deus diz. Não o que ela deveria dizer, não o que nós gostaríamos que ela dissesse, mas o que está dito na palavra, o que está registrado na palavra de Deus. Agindo assim, crendo na palavra de Deus como ela é, nós manteremos acesa a chama pentecostal. Que Deus abençoe a todos, melhor dizendo, e até a próxima aula em nome de Jesus.